Uma estrada, duas portagens, focos de confusão, muitas desconfianças, um projeto de bilhões. Em 1997, Moçambique e África do Sul decidem construir 600 quilômetros de estrada, dos quais 95 do lado moçambicano. Trata-se da Estrada Nacional número 4. A obra foi adjudicada à concessionária TRAC. O contrato de concessão é de 30 anos, isto é, só expira em 2028. A principal fonte de receita são as portagens, cujo pagamento é agora contestado pelos automobilistas. Esta é a portagem de Maputo, o centro de confusão e sob constante tensão. Os automobilistas não querem pagar. E para não pagarem, alguns chegam a descer dos seus carros para fazer isto. E passar de borla, sem muito esforço. Os demais entram na onda, ou melhor, na pista. Os seguranças se esforçam para garantir que todos paguem pela passagem, mas em vão. E isto inclui repor as cancelas derrubadas. Alguns agem assim, explicam-se. Pior a minha monta, só estou a tentar chegar ao local do trabalho, não estou em condições. Se fosse 10 meticais para motorizada, 50. Negam o argumento de manutenção da estrada. Alguns automobilistas aceitam pagar. Se a gente paga imposto, sim, a gente paga imposto, mesmo entrar no abastecimento do combustível, a gente paga imposto. Não há necessidade. Se por um lado não há necessidade de pagar, por outro, há quem socorre-se desta placa para defender a ideia de que a portagem de Maputo simplesmente não existe. Porque a N4 termina na Shoprite. E essa portagem é controlada pela TRAC, que é sul-africana, que controla a N4. Esta é N2, não faz nenhum sentido pagarmos a portagem. Esta, a de Moamba, até podemos aceitar. Sucede que as duas portagens são parte do projeto da Estrada Nacional número 4, cujo contrato de concessão foi aprovado pelo Conselho de Ministros através da Resolução número 5/97, de 12 de novembro. Em exclusivo, a nossa equipa de reportagem conversou com alguém que esteve na concepção do projeto e assegura que sim, a portagem de Maputo estava prevista no plano. Segundo a nossa fonte, ao governo moçambicano foi colocada a possibilidade para a não implantação da portagem de Maputo. Mas essa distância é muito curta. O advogado José Caldeira foi quem assessorou o governo moçambicano nas negociações com a África do Sul e a Trans-African Concessions, a TRAC. O que se pretendia é que houvesse uma ligação direta da África do Sul, à altura Witbank, até Maputo, abrangendo o porto de Maputo. Esse era o interesse dos dois Estados, não só por causa do transporte de mercadorias, mas também pela circulação de viaturas em geral. Este foi o conceito geral que levou a que se lançasse um concurso internacional para contratar o concessionário. Portanto, o concurso que foi destes Estados era para um consórcio internacional para gerir a estrada.
Depois, esse consórcio é que contratou as empresas que fizeram a construção. Caldeira não se recorda de todos os detalhes do projeto, mas de uma coisa tem certeza: a construção da portagem de Maputo estava nos planos. O acordo entre as três partes, governo moçambicano, governo sul-africano e TRAC, foi sempre prevendo aquela portagem. E a alternativa do Estado moçambicano, se tivesse dinheiro, era não haver aquela portagem e ser o Estado moçambicano a suportar. Mas o Estado moçambicano não pôde essa hipótese. Na África do Sul, por exemplo, quando havia exigência de uma distância inferior ao que estava na altura concebido, o Estado sul-africano suportou os custos e não pôs a portagem. Foram eles que investiram e pagavam. Moçambique, na altura, não tinha possibilidade. Moçambique não tinha a possibilidade de participar financeiramente na construção da N4 e, por isso, a TRAC instalou duas portagens, cuja distância de uma da outra é inferior a 100 km. A ideia era recuperar os cerca de 1,6 bilhões de rands investidos. O consórcio é um consórcio privado. Quer dizer, ou vocês ficam com a estrada com a qualidade que tenha, e aí vocês pagam a continuação, ou se formos nós a fazer a construção, tem que haver uma forma do Estado moçambicano pagar isso. E o Estado moçambicano, a única maneira que tinha era através de uma portagem. E daí esta portagem. Mas foi muito discutido, hein? Este assunto da portagem que está aqui em Maputo foi muito discutido e basicamente por causa de alternativa, estrada alternativa para as pessoas que não quisessem ou não tivessem a possibilidade de pagar. A alternativa para entrar e sair da cidade de Maputo é a Avenida Eduardo Mondlane, mais conhecida por Via Jardim. E quem passa pela portagem de Maputo paga no mínimo 40 meticais. Mas afinal, quanto dinheiro a TRAC faz por dia e o que o país ganha com este contrato de concessão? Para responder a estas questões, faremos um exercício rápido, como, por exemplo, multiplicar o número de carros que por aqui passam diariamente pela tarifa mínima paga e também pela máxima. Façamos cálculos. Por dia, passam pela portagem de Maputo uma média de 52 mil viaturas e 2.297 caminhões de carga. Atualmente, as viaturas ligeiras e motorizadas pagam 40 meticais, que é a tarifa mínima, e os caminhões 550 meticais. Multiplicando as 52 mil viaturas ligeiras que diariamente passam pela portagem de Maputo pela tarifa mínima de 40 meticais, a calculadora aponta para uma receita de 2.080.000 meticais. Aplicando os mesmos cálculos para os caminhões, a multiplicação é de 2.297 viaturas desta classe por 550 meticais. As contas apontam que diariamente estes carros dão de receita 1.263.350 meticais. Quando a portagem de Maputo começou a funcionar em 2001, a tarifa mínima paga era de 7,5 meticais e, segundo a TRAC, quem determina o seu agravamento é o governo moçambicano. Com o valor que é cobrado na portagem de Maputo, a TRAC diz ter canalizado em 2022 para o Estado moçambicano 777,3 milhões de meticais em impostos como IVA, IRPC e IRPS. Sucede que não se sabe quanto dinheiro da taxa de concessão foi acordado que Moçambique receberia com este contrato. A STV contactou a TRAC para falar dos contornos do contrato de concessão na Estrada Nacional número 4, mas a concessionária não se predispôs a dar entrevista. Apenas respondeu às nossas questões por escrito. Essas questões enviadas pela STV e as respectivas respostas. Quando há perturbação na operação da TRAC, quem cobre pelos prejuízos? Esta informação está contida no panfleto onde indicamos que projetos similares a estes continham muitos riscos e estes riscos são da concessionária. No pico das manifestações, chegou-se a ativar força maior?
Durante o período das manifestações, não era possível realizar qualquer tipo de atividade, tanto na manutenção da estrada ou provimento de serviços de emergência, devido aos bloqueios da via e o nível de violência. O que Moçambique ganha com este contrato de concessão? O contrato de concessão traz vários benefícios não só para Moçambique, mas também para a região austral no geral. Provê uma infraestrutura de qualidade, abre Moçambique ao mercado internacional de exportações, viabiliza de certa forma o porto de Maputo. O fato de a concessão estar em mãos privadas liberta o Estado do ônus de manter a estrada concessionada, podendo direcionar os fundos do Estado para outros projetos sociais. No final da concessão, deixa-se uma infraestrutura de qualidade para o concedente. Quanto dinheiro canalizam para o governo por ano? Pedimos o que canalizaram no ano passado. Esta informação está no panfleto, pode ser obtida junto ao Tesouro. Por que o contrato de concessão não é público? O contrato de concessão da Estrada Nacional número 4 é tripartido entre os governos de Moçambique, África do Sul e a TRAC. Não foi a TRAC quem redigiu o contrato, não sendo possível saber quais foram as motivações para o contrato ter cláusulas de confidencialidade. Quem são os acionistas da TRAC em Moçambique? A TRAC em Moçambique tem apenas um único acionista, a Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Maputo, com 10% da TRAC. Os outros acionistas são instituições sul-africanas. Por que a separação entre as portagens de Moamba e Maputo é de menos de 100 km, sendo que na mesma estrada, na África do Sul, é mais que isso? As portagens são os pontos onde a TRAC coleta a tarifa de portagem para pagar o investimento inicial do projeto, que foi de 1,6 bilhões de randes em 1997 e cerca de 7,5 bilhões de meticais em 2023. Financiar os projetos de expansão, alargamento, reabilitação e manutenção periódica e de rotina, incluindo serviços de assistência ao utente. Custear os custos fixos do projeto, custear o pagamento das letras aos bancos que fizeram o desembolso inicial para a implementação do projeto, incluindo as taxas de juros. Ainda que o contrato de concessão esteja trancado a 7 chaves, a nossa equipa de reportagem sabe que uma das cláusulas prevê que o governo moçambicano cubra os prejuízos quando há perturbação nas operações da TRAC, bastando a concessionária invocar força maior. E neste contexto em que muitos automobilistas não pagam a portagem e com as manifestações, Moçambique pode não estar a receber a taxa de concessão e tira dinheiro do Tesouro para cobrir o déficit diário das receitas da TRAC. Ou seja, o país sai a perder 2 vezes. O contrato de concessão termina em 2028 e o governo ainda está a avaliar se vai ou não renovar.